Olá, gente, de volta por aqui. Hoje eu vou trazer um desafio que eu enfrentei na empresa que eu trabalho, né, que a gente tinha o seguinte cenário. Vamos supor que eu trabalho em uma empresa de educação que possui duas unidades, uma unidade em Fortaleza e outra em São Paulo. E cada unidade recebe registro de ouvidoria dos seus clientes, né, geralmente os pais dos alunos ali fazem alguma reclamação, informam algum ponto, enfim. E o objetivo passado foi criar um visual de ouvidoria onde eu trouxesse os registros de ambas as unidades, tanto Fortaleza quanto São Paulo, tipo, de uma forma consolidada, e eu contabilizasse o número de registros de ouvidorias por área responsável, porque quando a pessoa vai preencher lá, né, o registro de ouvidoria, tem um atributo lá, um campo que ela consegue preencher qual área é responsável por aquele problema, enfim. E o desafio encontrado foi o quê? Tinham registros que tinham mais de uma área responsável e eu não estava conseguindo fazer essa contagem, né, de registros por área responsável de uma forma precisa. Né? Eu estava tendo a seguinte situação. Estava tendo um gráfico como esse quando eu levava para o Power BI. E, por exemplo, aqui eu tenho pedagógico nessa ocorrência e tenho pedagógico aqui. Então, para a pessoa que estava consumindo, né, esse gráfico, ficaria difícil ver, por exemplo, quantos registros tinha para o pedagógico, né? Porque estava meio que segmentado aqui, né? E vendo a base, era isso que a gente tinha, né? Aqui eu tenho uma base para as ouvidorias de Fortaleza e tenho uma base para as ouvidorias de São Paulo. Vamos ver a base aqui de ouvidoria de Fortaleza. A gente percebe, ó, como eu falei, que na área responsável, algumas tinham duas áreas, né, que estavam ali interligadas ao registro de ouvidoria. Né? É um problema que foi descrito pelo cliente. Por exemplo, essa aqui, corpo docente pedagógico, a outra infraestrutura pedagógica. E na hora de eu contar isso, estava bastante difícil. Então tinha que ver alguma forma de tratar para fazer um visual mais intuitivo e mais fácil de consumir, né, os dados. Então, eu fui para o Python, né, e fiz tudo com pandas, portei lá a biblioteca pandas, né. Aí fiz a carga dos arquivos, né, eram duas planilhas, uma para cada unidade, uma para Fortaleza e outra para São Paulo. E aí eu consolidei isso, consolidei as duas planilhas em uma única e salvei essa consolidada e continuei o tratamento. Aí eu criei uma lista inicialmente vazia para armazenar os dados, as linhas do registro, né? Que eu ia fazer o tratamento, né, dessa área responsável. E aí fiz um forzinho aqui para iterar sobre todas as linhas, né, todos os registros. E aí a situação era o seguinte, né? Como eu percebi que as áreas eram sempre separadas por ponto e vírgula, qual foi o algoritmo que eu criei na minha mente? Ó, se eu tiver só uma área, eu não vou fazer nada. Eu vou pular para a próxima. Agora, se eu tiver duas, né, duas áreas, o que é que eu vou fazer? Eu vou duplicar o registro e na primeira ocorrência eu vou considerar o que tiver antes do ponto e vírgula e na segunda eu vou considerar o que tiver depois do ponto e vírgula. Né? Isso aí foi a ideia que eu tive e aí implementei o forzinho aqui, o códigozinho em Python para fazer isso. E aí eu gerei o arquivo, né, com as linhas já tratadas. E no final ficou assim, vou mostrar para vocês. Vamos rodar aqui o código, né? Pronto, ele gera aqui o consolidado e o consolidado e tratado. Vamos abrir aqui para ver como ficou. Pronto, aqui.
Vamos pegar esse registro aqui, né, de código 001 Fortaleza. Ele está aparecendo duas vezes, né? Mas vamos ver por que ele está aparecendo duas vezes lá na base do ouvidoria de Fortaleza. 001, ele está aparecendo duas vezes porque ele tem área responsável com duas áreas, né? Digamos assim, lá no campo a área responsável tem duas áreas que ele está vinculado. E aí a abordagem foi justamente aquela que eu falei, né? De duplicar, no primeiro registro pegar o que está antes, no segundo pegar o que está depois. E aí eu consigo ter, um antes e depois, eu consigo ter uma área responsável somente aqui nesse campo, perfeito? E aí eu consigo fazer a contabilização de forma correta lá no Power BI, né? Então aqui eu tenho pedagógico, infraestrutura, atendimento, né? Que antes estava tudo um aqui, tipo atendimento eu tinha aqui e aqui em cima, né? Pedagógico eu tinha aqui e aqui, infraestrutura eu tinha aqui e aqui, mas estava tudo segmentado, né? Estava muito ruim de visualizar. Agora já com a base tratada eu consigo ter isso aqui, né? Bem mais fácil. E se eu quiser, a gente percebe que na consolidado, né? E tratado, a gente tem mais registros do que a gente tinha antes, né? Se eu quiser ver quantos registros tiveram de ouvidoria, basta pegar os valores únicos aqui, né? Que eu vou ter o número correto. Perfeito? Mas como o objetivo era fazer essa segmentação, né? Fazer essa contagem de quantos registros eu tinha por área responsável, o objetivo foi cumprido, né? E aí estou mostrando para vocês, pode ser que vocês passem por alguma situação semelhante. Eu vou deixar o código disponível no GitHub também, vou deixar o link aí, que se vocês precisarem, está aí à disposição e desde já agradeço. Muito